Olá a todos, o meu nome é Otávio e estarei mostrando neste vídeo todos os recursos que o sistema tutor PetMath oferece para os seus alunos. Assim que o aluno entra no sistema pela primeira vez, ele passa por um teste de conhecimentos. Esse teste tem como objetivo medir a habilidade do aluno em resolver equações para que ele possa começar com os exercícios mais adequados ao seu nível de conhecimento. Então, aqui na tela temos a interface do teste de conhecimentos, onde o aluno deverá resolver uma série de equações. Vamos colocar um passo como exemplo. E agora a resposta final. O teste de conhecimentos vai terminar quando o aluno cometer 3 erros na resolução das equações. Para este tutorial, vamos errar 3 vezes de propósito para conferir todos os recursos da interface principal do PetMath. Vamos colocar aqui então x igual a 17 menos 8 para errar 3 vezes. A primeira, a segunda, a terceira. Aqui é a mensagem que indica para o aluno que o teste foi finalizado e ao apertar no botão OK, ele é redirecionado para a tela principal do PetMath. Antes de começar a utilizar o PetMath, o aluno deverá informar se ele deseja resolver as equações via teclado ou escrita à mão. A escrita à mão é muito útil quando o aluno está utilizando um tablet para usar o PetMath, mas como neste caso estamos em um computador, vamos selecionar a opção de teclado. Aqui na parte esquerda da tela temos o menu de equações. Essas equações estão divididas entre 5 níveis de dificuldades, conforme podemos conferir aqui, e cada um dos níveis possui uma série de planos de aula, que seriam fases que contêm equações do mesmo tipo de conteúdo. Neste caso, já estamos com as 3 primeiras fases desbloqueadas, porque acertamos algumas equações no teste de conhecimentos. Dessa maneira, podemos começar então direto pela fase 3. Antes do aluno começar a resolver as equações deste plano, o sistema pergunta se ele sabe resolver a equação que aparece na tela. Se o aluno disser que sim, a mensagem simplesmente desaparece. Caso ele diga que não, ele poderá conferir um exemplo trabalhado que mostra a resolução passo a passo dessa equação com mensagem de ajuda. Se ele disser que não tem certeza, o sistema pergunta se ele deseja tentar resolver sozinho essa primeira equação ou se ele quer conferir um exercício resolvido. Para este caso, vamos selecionar que queremos tentar resolver sozinho. As equações podem ser resolvidas de maneira passo a passo, sendo que o sistema retornará um feedback certo ou errado para cada um dos passos da equação, ou se o aluno preferir, ele pode colocar diretamente a resposta final. Para este exemplo, vamos começar resolvendo essa equação passo a passo. A primeira etapa seria passar o 3 para o segundo termo da equação, invertendo o seu sinal, ficando então 5 mais 3. Aqui temos o feedback de certo e o aluno ganhou 10 pontos por ter acertado este passo. Agora só falta colocarmos a resposta final, escrevendo então x igual a 8. Estamos prontos para passar para a próxima equação. Podemos observar que nós resolvemos a última equação da fase 3. Isso significa que os alunos podem resolver as equações na ordem em que desejarem, dentro de uma mesma fase, porém, para liberar a próxima fase, eles precisam resolver todas as equações do plano de aula atual. Agora vamos passar para a próxima equação. Essa primeira que está em amarelo significa que é um exemplo trabalhado, isto é, aquele exercício que o sistema resolve para o aluno mostrando o passo a passo completo. Então, selecionaremos a equação logo abaixo. Agora, vamos resolver ela colocando a resposta final para ver como o PetMath se comporta. Podemos perceber que ele marcou a equação como concluída e o aluno já está liberado para resolver a próxima equação. Vamos selecionar ela aqui no menu. Agora que já conferimos que é possível resolver as equações passo a passo ou colocando direto a resposta final, vamos verificar o que acontece quando o aluno erra. Primeiro, temos uma observação importante. Para cada fase, o aluno possui uma certa quantidade de erros gratuitos disponíveis. Isto é, erros que os alunos podem cometer sem ser descontado na sua pontuação. Vamos então experimentar errar essa equação, passando o menos 8 para o outro lado, sem trocar o sinal. A caixa de texto é contornada em vermelho para identificar que o aluno errou o passo, e aqui acima temos uma dica que o sistema deu para o aluno para ele tentar corrigir o passo e acertar na próxima vez.
Agora vamos seguir a dica que o sistema nos enviou e acertar o próximo passo, alterando o sinal de menos para mais. Agora, digamos que o aluno não saiba como prosseguir neste passo da equação. Para isso, ele tem duas opções. A primeira opção seria pedir uma dica clicando neste botão aqui no post-it amarelo. Assim como os alunos possuem erros gratuitos, eles também contam com dicas gratuitas que podem ser solicitadas sem a perda de pontos. Vamos experimentar então pedir uma clicando neste botão. Aqui temos a dica enviada pelo sistema, mas se o aluno ainda continuar com dúvidas, ele pode solicitar uma nova dica. Podemos perceber que essa segunda dica ficou mais específica do que a primeira. Isso significa que a cada solicitação de dica, o sistema envia uma mensagem de ajuda ainda mais específica. Vamos experimentar clicar no botão de dica mais uma vez. Percebemos que, como não tinha mais dicas gerais para dar, o sistema informou direto qual que é o próximo passo da equação. Podemos observar aqui no post-it amarelo que perdemos alguns pontos por ter solicitado mais dicas adicionais. Essa estratégia é para que o aluno não abuse do sistema de ajuda para sempre chegar à resposta final sem esforço. Então, para terminar essa equação, vamos colocar agora a resposta que o sistema indicou, que seria x igual a 25. Agora, o aluno pode passar para a próxima equação e notamos novamente na pontuação que ele ficou com 4 pontos a menos por ter pedido aquelas duas dicas adicionais. Então, a segunda opção para quando o aluno está com dificuldade é conferir um exemplo trabalhado. Os exemplos trabalhados podem ser conferidos a qualquer momento clicando nesta equação em amarelo. Aqui aparece uma mensagem confirmando se ele deseja conferir esse exercício resolvido e que ocorrerá um decréscimo de 8 pontos na sua pontuação. O aluno poderá visualizar esse exemplo trabalhado mesmo se ele já tiver conferido antes de começar a resolver equações, respondendo como não naquela mensagem inicial que vimos anteriormente. Vamos colocar agora como sim para conferir como que funciona o exemplo trabalhado. Podemos conferir que o sistema trocou de equação para uma especial de exemplo trabalhado e agora vai mostrar passo a passo a sua resolução com textos de apoio. Vamos conferir clicando no botão próximo. Aqui terminamos de visualizar o exemplo trabalhado e agora o aluno pode continuar a resolução normal de suas equações. Vamos resolver essas duas últimas para ver como a próxima fase é desbloqueada. Podemos colocar diretamente a resposta final, já que são equações bem simples. Podemos perceber que a fase 4 foi desbloqueada e se eu não clicar nela vai aparecer aquela mesma mensagem perguntando se ele sabe resolver a equação que aparece ali em cima na primeira linha do caderno. Antes de terminar este tutorial, vamos conferir mais algumas informações importantes. Nós utilizamos os caracteres mais e menos do teclado para representar a adição e subtração respectivamente. Mas e no caso da multiplicação e divisão? Se o aluno tiver dúvidas, ele pode clicar neste botão com interrogação, que o sistema mostrará todas as teclas utilizadas para resolver equações. Podemos verificar que a operação de multiplicação é representada pelo asterisco e a operação de divisão é representada pela barra. Os alunos também podem conferir como está a sua pontuação em comparação aos seus colegas da turma e também em comparação a todos os usuários do PackToMath, clicando neste botão aqui. Como o usuário que estamos utilizando para este tutorial não está vinculado em nenhuma turma, nós só podemos conferir o ranking geral. Esse ranking geral mostra um top 15, com os 15 usuários que possuem as maiores pontuações. Então, isso é tudo. Agradecemos pelo interesse no PackToMath e desejamos uma ótima experiência de uso com seus alunos. Até mais!